Vitor, bom dia, obrigada pelo aceite. Inês manda beijos. Obrigado, gente. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com minha amiga Niobe, jornalista, que eu já estive lá no canal dela, ela já esteve lá no outro canal que eu faço parte também, do Rede Popular, e hoje eu estou aqui no Cotter de novo. É uma honra, um prazer estar aqui com a nossa amiga também, que está falando de Zurique, né? Uma honra ter uma pessoa que tem uma história muito interessante, muito legal conhecer a Sandra também. Gente, é um tema muito interessante falar desse termo, né, de pobre de direita. E engraçado que esse foi parte do título do primeiro artigo que eu escrevi no jornal de EGN. Foi quando se teve as eleições aqui no Rio de Janeiro do Marcelo Freixo, um candidato de esquerda, né, do PSOL, contra o Crivella, um candidato de direita, né, da Igreja Universal. E o Crivella ganhou principalmente nas áreas pobres do Rio de Janeiro. Então, o Freixo, ironicamente, o candidato de esquerda, ganhou nas áreas mais ricas da cidade, e o Crivella ganhou disparado nas áreas mais pobres da cidade. Então, se você visse aqui o mapa do Rio de Janeiro, o mapa de votos do município do Rio de Janeiro, quanto mais pobre fosse o bairro, mais tinha votado na direita, mais tinha votado no Crivella. E eu fiquei intrigado com aquilo, eu comecei a analisar o mapa de votos e escrevi um artigo falando sobre isso, né? O fenômeno do pobre de direita, e botei entre aspas o pobre de direita. Na verdade, esse pobre não é de direita. Na verdade, a maioria dessas pessoas nem está se guiando por esse critério de direita e esquerda, pelo critério de classe social, de burguesia e proletariado, de pobres e ricos, porque essas pessoas nem têm acesso a esse debate, como bem a Sandra falou. Né? As pessoas não passaram por essa discussão, que é de origem marxista, né? de classes sociais, de direita e esquerda. Talvez tenha ouvido em algum lugar, mas ouviu de forma difusa, sem saber exatamente o que é. Eu fui me perguntar por que essas pessoas aqui do Rio, principalmente da Zona Oeste do Rio, que é a zona mais pobre, né? E quanto mais afastado. E eu moro no final da Zona Oeste, bem na periferia do Rio de Janeiro. E aqui foi onde mais se votou do Crivella. Falei, gente, como pode? Mas tem outras explicações. O Rio de Janeiro, que eu acho que o caso do Rio de Janeiro explica bastante o fenômeno, né, que está ocorrendo no Brasil. Não é que esse cara seja de direita, esse cara pobre ou essa mulher pobre. Essas pessoas são conservadoras. Esse é o X da questão. O brasileiro é conservador. E aqui no caso do Rio de Janeiro já é uma cidade de maioria evangélica. Como o Brasil está caminhando para ser daqui a 11 anos, o Brasil vai ser um país evangélico. Na zona oeste do Rio de Janeiro, você tem uma maioria muito grande de evangélicos. Aqui onde eu moro é bem mais evangélicos do que católicos. E não quer dizer também que todo evangélico seja conservador, mas a gente sabe que entre os evangélicos, a gente tem né, boa parte desses, talvez a maioria desses, sejam conservadores. Então essas pessoas votaram no Crivella porque viram nele um homem conservador, um homem que defende a família, um homem que defende aquilo que é certo, aquilo que é direito, um homem que é contra as drogas. Quem não... E o argumento contra o Freixo que era utilizado aqui, eu sei que ocorreu um fenômeno parecido em São Paulo com o Dória, né? O Dória ganhou nas áreas mais pobres de São Paulo, inclusive um amigo jornalista, o Rafael Brusa, que é do jornal Independente, do jornal da TV Democracia, ele escreveu um texto falando da mesma coisa, né? Eu aqui analisando o Rio e ele analisando São Paulo. Os mais pobres de São Paulo acabaram votando no Dória. Os candidatos da esquerda acabaram sendo vistos, e o Freixo tem essa imagem muito forte aqui no Rio de Janeiro, como o cara da maconha, como o cara dos gays, como o cara que defende as feministas, como o cara que defende os bandidos. Tem pesquisa que mostrou que a população identifica direita no campo político com coisa direita, correta, e esquerda com aquilo que é errado, com aquilo que não é direito. Parece um absurdo para nós que somos pessoas que estudamos, né, politizados, que conhecemos a história, a sociologia, mas para aquela pessoa ali com oitava série, aquela pessoa que mal terminou o ensino médio, ela não entende muito bem os termos. E com as propagandas que elas recebem, com a pouca formação que essa população recebeu escolar, né, e ainda estão querendo tirar sociologia e filosofia, né? Aproveito para fazer aqui essa denúncia, né? As elites brasileiras estão lutando para estrangular, para acabar com sociologia e filosofia, várias outras disciplinas, mas nós somos os que mais vamos sofrer, né, com essa reforma terrível do ensino médio que está em curso aqui no Brasil. Então, essas pessoas vão fazer as associações políticas delas de acordo com as informações que chegaram até elas. Então, o pastor vai lá e fala para a pessoa que o Freixo é o cara que vai acabar com a família, que vai liberar gay, que vai obrigar a igreja a casar os gays dentro da igreja. Se as pessoas foram enganadas, né? Se as pessoas foram manipuladas. Então, o motivo de votar no Crivella, aqui no Rio de Janeiro, da Igreja Universal, é por ele ser conservador, ele ser visto pela população, ter sido visto como um cara que vai defender a família.
E aí aproveita que eu acho que é importante a gente fazer essa crítica à esquerda também, e eu acho que a esquerda encaminha muito mal algumas pautas dessas polêmicas, né? Por exemplo, a legalização das drogas, eu acho que a esquerda faz um debate complicado. Lógico que eu, por exemplo, sou a favor de que se legalize, descriminalize, né, as drogas, que você mude essa política de drogas. Mas a forma como muita gente da esquerda encaminha esse debate parece que esquece também que o consumo de drogas desenfreado é um problema social seríssimo. Desestrutura as famílias mais pobres. Então, tudo que uma família, principalmente mais pobre, não quer que seu filho caia no mundo das drogas. Aí, quando a esquerda fala em simplesmente legalizar as drogas, sem fazer a discussão do quanto que isso pode ser problemático, o consumo excessivo de drogas para as famílias, para a sociedade como um todo, eu acho que acaba dando munição para a direita e fortalecer o discurso conservador, que é um discurso que a gente sabe que é falso, que é um discurso hipócrita, que pega meios de identificação com os pobres para fazer com que esse pobre vote na direita. Né? Porque, veja, as elites sempre se preocuparam em criar meios de criar identificação da população mais pobre com os ricos. Porque é lógico que é natural que a gente espere que a pessoa mais pobre seja o primeiro a se identificar com o discurso de esquerda. Mas, inteligentemente, eles deslocam o discurso político, o foco da política para da pauta econômica e focam na pauta moral, que é a única coisa que tem como a direita conseguir o voto da pessoa mais pobre. É focar no discurso moral, é focar no discurso de contra a corrupção. Quem votou no Bolsonaro, em sua maioria, não é nem de direita. A maioria das pessoas nem seguia por esse critério de direita, esquerda, direita. As pessoas que se falam que são de direita, na verdade, são conservadores. Conservadores. E Bolsonaro soube aproveitar isso também. Então, acho importante a gente ter assim, essa clareza de distinguir, né? O que é direita de verdade e o que é conservador. Se você for reparar, Bolsonaro, na economia, nem nunca foi um cara de direita. Bolsonaro sempre foi militarista, conservador, fascista. Agora, em termos econômicos, aliás, Bolsonaro nem entende de economia, né? Vamos deixar bem claro. Acho que é importante distinguir isso. As pessoas são muito mais conservadoras do que propriamente de direita. Mas eu vou encerrar aqui e deixar as outras pautas. Ele, inclusive, antes de ser eleito, era um discurso estatizador, né? Ele era contra as privatizações. É incrível, você vê algumas entrevistas dele, ele era contra as privatizações, ele denunciava algumas privatizações. É muito mal construído politicamente o Bolsonaro, né? Para não dizer... Quando o Hugo Chávez, desculpa, Niobe, quando o Hugo Chávez foi eleito na Venezuela em 99, o Hugo Chávez elogiou. Ele deu uma entrevista para algum jornal aqui no Brasil, elogiando o Hugo Chávez, que era um coronel do Exército. Exatamente. Porque era um militar, enfim, o Bolsonaro é do partido militar, ele não é nem da esquerda nem da direita.